Bom dia. Vamos iniciar aqui os trabalhos, né? Temos uma jornada hoje, manhã e tarde. Já agradeço a presença de todos, né? Eu sou a professora Clícia Mazzilli, coordeno o programa de pós-graduação em Design aqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. E é com prazer, né, que estou abrindo aqui esse seminário, organizado em parceria com a Micaela Pivetti e a Patrícia De Vick Lobo. A Micaela é doutora pela área Design e Arquitetura, aqui na FAO, em 1918, e ela teve atuação fundamental aqui na curadoria desse evento. E a Patrícia, mestranda, né, pelo programa de Design, desenvolveu a identidade do seminário, né, e colaborou em toda a organização. Eu agradeço também ao Eduardo Oliva, que é aluno da graduação em Design aqui da FAO, e gentilmente aceitou aqui nos ajudar na interação com o público. Bom, além de pesquisadores, né, os três são todos também autores de livros ilustrados, né, que é o tema do nosso seminário de hoje. O propósito hoje, né, abordar o livro ilustrado na perspectiva do design, né, e da sua intersecção com outras áreas do conhecimento, como a literatura, as artes visuais, a educação, a produção editorial, explorando aspectos tanto da linguagem visual, né, as possibilidades narrativas e de leitura do livro ilustrado, como a curadoria editorial também. O seminário propõe, então, um conjunto de exposições que abrange estudos acadêmicos, a prática criativa e a produção de livros integrando teoria e prática, né? Então, nós estamos divididos aqui em dois blocos. Pela manhã, nós vamos percorrer alguns estudos acadêmicos e teóricos, né, com exposição de alunos do programa de Design e também convidados externos. E, à tarde, faremos um debate com editores, curadores, autores e ilustradores que apresentarão aspectos do processo do projeto dos livros nessas diferentes dimensões. Agradeço imensamente nossos convidados externos, né, que alguns já estão aqui presentes, né, tanto os da manhã como da tarde, que aceitaram esse convite, né, disponibilizando-se a participar desse evento gratuito e aberto ao público, né. Então, a artista e pesquisadora da PUC-SP, Aline Abreu, editora Daniela Padilha, da Jujuba Editora, a curadora e publisher Dolores Prades, da revista Emília, a pesquisadora e professora da PUC, professora Maria José Palo, o autor e ilustrador Odilon Moraes, e a educadora, artista e autora Estela Barbieri, do BINA Espaço de Arte. Então, esses serão os nossos convidados de hoje, aí distribuídos, né, pela manhã e à tarde. Pela manhã teremos a professora como convidada externa, a professora Maria José Palo, e também irão falar a Micaela Pivetti, fazendo a conceituação, a abertura do tema do seminário propriamente dito. Também falarão a Patrícia De Vick Lobo, né, que trará um pouquinho da sua pesquisa de mestrado, e a Carla Fontana também, né, que vai falar um pouco do trabalhos em desenvolvimento, né, do seu trabalho da pesquisa em desenvolvimento. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, contextualizar, né, esse seminário como iniciativa do programa de pós-graduação em Design aqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, no sentido de identificar e enfatizar, né, os estudos e pesquisas em desenvolvimento, ou já finalizados neste programa, que abordem o design do livro como possibilidade narrativa, principalmente por meio das relações texto, imagem, suporte, né, e, em particular, que tenham como foco o livro ilustrado. Assim, eu vou apresentar aqui, antes de falar do programa, né, mas eu vou apresentar para vocês isso depois. Fiz um breve levantamento das pesquisas com esse teor, aqui desenvolvidas nos últimos 10 anos aqui na FAO. Para isso, também é importante entender como chegamos até aqui, né, contando um pouco sobre a origem da pós-graduação em Design aqui na FAO,
e como o programa de design foi fundado. Ele é bem novo, né? Foi fundado em 2017, mas a sua origem, na verdade, remonta, né, a 2002, já junto à área de concentração Design e Arquitetura do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Tá, vou falar um pouquinho para vocês aqui dessa história, né? Então, como vocês veem, o programa de pós-graduação em Design aqui na FAU ele existe desde 1972. Ele tinha uma única área de concentração em estruturas ambientais urbanas, né, um grande guarda-chuva que acolhia, né, muitos campos da pesquisa nas diversas áreas, aqui com abordagem, seja histórica, de tecnologia ou de processos de projeto, né, em todas essas áreas. Entre elas, vocês veem em verdinho ali, a área design e arquitetura, né? Além dessas, nós tínhamos Habitat, História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo, Paisagem e Ambiente, que nós temos ainda, né? Planejamento Urbano e Regional, Projeto de Arquitetura, Projeto Espaço e Cultura e Tecnologia da Arquitetura. Essas áreas todas vieram se organizar a partir de 2002, quando foi feita uma reestruturação do programa, né? Que daquela grande linha de estruturas ambientais urbanas, né, se desmembrou em várias áreas de concentração, né, e uma delas design e arquitetura. E, em 2006, dentro da história da FAU, a gente tem a criação da graduação em design da FAU-USP, né, também, quer dizer, o design sempre esteve aqui presente, né, especialmente depois da reforma de 1962, encabeçada, né, pelo arquiteto Vila Nova Artigas, que trouxe, né, o desenho industrial e a programação visual para dentro da estrutura curricular, né, tudo entendido como projeto. Dentro do programa, nós temos, então, a partir da criação do curso, foi necessário fazer uma revisão dessas linhas de pesquisa, né, dessa área design e arquitetura, para poder acolher os novos professores e pesquisadores, né, com formação estrita em design, com abordagens mais específicas, que não necessariamente ligadas à arquitetura e urbanismo, né? Então, houve, assim, a formulação e submissão, né, dessa proposta de um programa de pós-graduação em design. Em 2017, então, isso veio a se concretizar, né? Então, estamos aqui. O programa de pós-graduação em design tem uma única área de concentração, por enquanto, ele chama em design. É um programa de mestrado e doutorado, né, e tem duas linhas de pesquisa: teoria e história de design, teoria e história do design, processos e linguagens. O que quer dizer, assim, que as nossas pesquisas aqui do livro ilustrado, elas poderão ter abordagens tanto do ponto de vista da teoria e da história, como dos processos e linguagens. Nós vamos apresentar aqui rapidamente, né, um pouquinho de cada uma dessas pesquisas que estão em desenvolvimento atualmente. Bom, a linha de pesquisa Teoria e História do Design, ela congrega pesquisas sobre a teoria e crítica, né, do design, sobretudo nos aspectos que fundamentam e constituem o campo do design, visando contribuir para a maior compreensão da sua identidade, assim como seu papel social e civilizatório na dimensão multi, inter e transdisciplinar de suas manifestações e de seus desdobramentos. As pesquisas que vão ser apresentadas aqui nessa linha, né, são da pesquisa Memória Gráfica, professores Priscila Farias e Marcos Braga, só mencionadas. A outra linha, Design, Processos e Linguagens, ela já tem como foco as investigações sobre a produção, projetos, métodos, a sintaxe, a semântica e a caracterização simbólica do pensamento projetual. Então, nesse sentido, né, ela pode estar em diferentes partes aí do processo, né, ou nas dinâmicas que perpassam a prática sob os pontos de vista da prospecção, né, produção, recepção e uso, né, ou seja, do processo de criação, né, de como se produz a produção gráfica, né, e, no caso do livro, ou da sua leitura, recepção pelo usuário. Estudos de também concepção, experimentação e aplicação de linguagens e materialidades proporcionados pelos diversos meios de representação e execução. Então, o conjunto dessas pesquisas, em particular,
eu tenho uma pesquisa que se chama Processos Experimentais e Linguagem em Design Visual. Então, alguns dos trabalhos que serão apresentados aqui se encaixam nessa pesquisa. Aqui, só para a gente ter uma ideia, está cortando ali um pedacinho, nos últimos 10 anos, aí, desde 2008, 2018, a gente tem já esse conjunto de pesquisas, não necessariamente do programa de design, mas da linha Design e Arquitetura, desenvolvidas aí sob orientação de diversos professores, ou pelos próprios docentes aqui da FAO. Só para destacar algumas, antes de entrar na especificidade, eu gostaria de falar aqui da pesquisa da professora Sara Goldschmidt, que estudou, fez um trabalho sobre a Odileia Sete Toscano, que foi uma professora importante aqui para a nossa escola, chama-se Odileia Sete Toscano, do desenho ao design, que documenta e analisa uma série de trabalhos realizados pela arquiteta Odileia Sete, entre o fim da década de 50 e o início dos anos 90, no âmbito do design visual, o design gráfico editorial, vinculado ao trabalho de ilustração, e o design ambiental de painéis e murais para espaços privados e públicos. A Odileia, foi aqui uma professora do grupo de programação visual, que teve muita participação na formação dos alunos e desse campo do design gráfico, editorial e ambiental. O professor Feres Cury, também, alguns dias, e todos os dias, Panoramas, que é a sua tese de livre docência, onde ele mapeia o seu trabalho artístico, sendo um dos seus territórios, o livro de artista. Ele tem também uma grande produção nesse campo como artista. A nossa ex-aluna, Laura Teixeira, o livro Ativo e a Materialidade do Objeto, como fundamento para o projeto do livro infantil, em forma de códice, que também é um trabalho dessa última década bastante importante. Ela hoje é uma ilustradora reconhecida, e vem também atuando com bastante presença nesse campo. Didier Dominique Cerqueira Dias de Moraes também teve um trabalho, agora, inclusive, destacado pelo Prêmio Jabuti, uma trajetória do design do livro didático no Brasil, a Companhia Editora Nacional. Quer dizer, não são exatamente livros, trabalhos sobre livro ilustrado, mas que envolvem, são trabalhos que tangenciam a questão da ilustração dentro do livro. Um outro aspecto aqui a ser lembrado é a quantidade de ex-alunos que nós temos, hoje, artistas, arquitetos, artistas, ilustradores, designers, que trabalham com a ilustração, nomes aí desde nascidos em 1940 até mais recentemente. Então, é um grande... Isso foi só um brainstorm inicial, feito. Certamente faltam muitos nomes por aí, mas a intenção aqui é trazer à tona essa tradição aqui já dentro da escola, como que o trabalho com a ilustração e o livro, ainda que estivéssemos numa escola de arquitetura e urbanismo, isso foi sempre uma prática por aqui. Então, entrando mais já nos trabalhos que estão em andamento ou recentes aqui dentro do curso do programa de pós-graduação em design, um dos trabalhos é esse, da Carla Fernanda Fontana, que ela vai apresentar logo mais, orientado pela professora Priscila Lena Farias, Artes Gráficas na livraria José Olímpio. É um trabalho de nível de doutorado, que estuda os livros literários ilustrados, publicados pela livraria José Olímpio, editora entre os decênios de 1930 e 1950, destacando o trabalho de artistas gráficos envolvidos na sua produção, entre os quais se encontram Tomás Santa Rosa, Luiz Jardim, Poti Lazzarotto, Axel
de Leskoschek e George Blow. Um outro trabalho, isso dentro da linha de memória gráfica, né, que eu comentei com vocês. Nós tínhamos aqueles 2 eixos, né, de pesquisa, né, um mais voltado à história, outro mais voltado aos processos e aos trabalhos contemporâneos. Esse, então, é o trabalho da Silvia de Moraes Nastarizene, orientada pelo professor Marcos Braga, o projeto gráfico da coleção Biblioteca de Literatura Brasileira, publicado pela Livraria Martins Fontes, editora, nas décadas de 1940 e 1950. É uma dissertação de mestrado em andamento, e, ela pretende fazer esse estudo a partir da relação entre os elementos do design, o conceito editorial e o contexto histórico-social em que os livros foram publicados, né, investiga de que modo os elementos de design conferem às edições certo padrão gráfico que permite atribuir ao conjunto um caráter de coleção. Um outro trabalho que está em desenvolvimento, mestrado, é o design gráfico do livro impresso na era digital, a dissertação da Luciana Matar. Ela está muito interessada no segmento dos livros independentes, né, que hoje apresenta um grande número de soluções inovadoras para o objeto livro, né, fortalecendo a permanência frente às crises atuais. E o resultado será um panorama tipológico de inovações gráficas aplicadas ao livro. Como eu disse, assim, não são, estou pegando assim esse panorama, né, que especula, né, sobre o objeto livro, né? E hoje é bastante comum, né, a gente tem essa retomada do livro artesanal, a gente tem tido esse movimento muito forte, né, em contraponto, né, a questão de digitalização, né, do livro digital. Uma outra pesquisa, também nessa linha mais social histórica, o papel do design na disseminação e conteúdos para populações indígenas. O caso da coleção Autoria Indígena, publicada pela Comissão Proíndio do Acre. Também é uma dissertação de mestrado em andamento, orientada pela professora Cíntia Malaguti. Agora, já na linha de processos e linguagens, especificamente alunos orientados por mim, a Ana Paula Campos fez esse trabalho, inventório, processos de design na divulgação científica para crianças, estudos de casos de livro informativo, onde ela também foca especificamente na questão da informação dentro do livro, essa relação entre texto e imagem, mas para emissão, né, de informação científica. O design do livro objeto infantil, uma dissertação de mestrado de 2011, né, já finalizada, já a Elizabeth Romani foi também uma das primeiras alunas aqui a desenvolver um trabalho, né, acadêmico com um procedimento experimental, né, também, e um trabalho que redundou depois no seu doutorado, que foi onde ela focou o design do livro tátil ilustrado, né, abordando processos de criação centrados no leitor com deficiência visual e nas técnicas de produção gráfica da imagem e do texto. Um outro trabalho em desenvolvimento é o da Júlia Contreiras, experimentação gráfica em projetos de livros artesanais. Também é uma dissertação em andamento. Também a Júlia, ela se pauta na comparação, né, de procedimentos de um trabalho pioneiro, né, do gráfico amador, né, artistas que trabalharam no gráfico amador, comparados a procedimentos que estão sendo retomados hoje, né, junto a essa produção independente. Ela também tem uma proposta experimental dentro da sua pesquisa. A Patrícia de Vicky Silva Lobo, que vai apresentar aqui também a sua pesquisa hoje, falar imagens, narrativas verbais no livro Imagem, uma dissertação de mestrado em andamento, né, onde o foco dela já está na recepção, né. Então, a gente viu trabalhos onde o foco está no processo de criação, né, do designer, do artista,
E aqui, por outro lado, a gente tem um trabalho que tem foco na recepção. E a Micaela Pivelli, né, a nossa curadora aqui do seminário, Fantasia, o Design e a Literatura para a Infância, Fundamentos para uma Gramática da Fantasia nos Livros Ilustrados, uma tese que ela defendeu aqui em 2018, aqui na FAO, né, na área de Design e Arquitetura ainda. Então, elas mesmas vão poder falar dos seus trabalhos. Né? Agora, eu vou convidar a Carla e depois a Patrícia para apresentarem rapidamente suas pesquisas, e depois a Micaela, então, introduz a parte já conceitual, né, sobre o livro ilustrado, e depois nós teremos também a contribuição da professora Paulo, né, da PUC de São Paulo.